Tatiana, tua webcam está aberta, a Regivan está com o microfone aberto. A ação que eu dou para os meus dólares, acho que ela está R$50, R$400 o pacote. Regivan, 3, 2, 1. Tchau, meu querido. Demorou demais aí nessa bosta. Pronto, -1. Só mais 2 minutinhos. A gente começa as instruções aí. Se não aprender a desligar o microfone, não vai aprender gráfico, porque na minha aula não vai ficar. Richard, eu vou tirar você da sala, irmão. Desde ontem, porra. Pra cima, bruxo. Quer sair também, Igor? Manuel Vitor. Jimmy. Caralho, mano, não sei qual que é a dificuldade que vocês têm de olhar a porra do teu Zoom e fechar a merda do microfone, irmão. Vocês estão de sacanagem? Tem alguma dificuldade nessa parada que eu não tô sabendo? Mais um minutinho e a gente começa as instruções aí. Mais um minuto a gente começa. E, ó, os caras atrasados. Eita, porra. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Vai esperar o João Vitor entrar. Ô, João Vitor, que hora que você acordou? João Vitor, acabou de entrar na sala, acabei de aceitar. Vai, abre a porra do microfone e me fala. Que hora que você acordou, irmão? João... Faz meia hora. Então por que você entrou atrasado nessa bosta? Não tô conseguindo ver você, mano. Não. Ouve, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô. Por que você entrou atrasado se você acordou tem meia hora? Eu saí, entrei na live, já tava na live. No tá. Zoom. Vou compartilhar a tela aqui agora. Marcos Oliveira, deixa eu entrar aqui. Tatiana Gama. Marcos Oliveira, por que você chegou atrasado? Que hora que você acordou? Marcos? Marcos? Alô? Marcos Oliveira. Caralho, o povo fica mudo nessas horas, né, mano? Fico de cara com isso aí. Meu irmão, você veio para me ver ou você veio para aprender essa porra? Tá vendo a minha tela? Você quer ver a minha cara ou você quer ver o gráfico? Você quer aprender a ser bonito ou você quer aprender a leitura de Kindle? Terceira vez que tá perguntando, que tá falando que não consegue me ver. Caralho, mano. Hoje vocês estão de sacanagem com a minha cara. Estão vendo o gráfico ou não estão? Tem alguém não vendo o gráfico? Quero saber quem não está vendo o gráfico. Quem não está vendo o gráfico.
Beleza, todo mundo está vendo o gráfico. Deixa eu entrar, última atrasada aí. Os dois que acabaram de entrar aí, mano. Estão de sacanagem com a nossa cara? Tem 279 pessoas que tem 2 minutos de atraso na aula por causa de vocês dois. Vocês são 2 mal educados e 2 irresponsáveis. A partir de amanhã, se chegar atrasado esses 2 nomes aí, ó, não vão entrar na minha sala. Pô, vocês estão de sacanagem com a minha cara? Estão com a sacanagem com a cara de outras 275 pessoas, 276 pessoas esperando vocês dois? Pode sair. Ailton, você é um irresponsável e um mal educado. 278 pessoas esperando o senhor entrar aí na sala, e o senhor entrou 3 minutos atrás. Ó, outro John. Eita, pá. Vamos para aula que é melhor, antes que eu comece a me estrepar com vocês. Caralho. Ó, seguinte, vamos trabalhar. Vamos buscar os candles de negação, vírgula, força. Vai, pode sair e entrar de novo, você já sabe disso. Pode entrar, pode sair e entrar de novo. Seguinte, não vai entrar mais ninguém. Se cair, se você não tem uma internet estável para operar, irmão, para se manter no Zoom, você não tem o que é necessário para operar. Desculpa. A internet não vai suprir a demanda necessária para se operar opções binárias, ainda mais no gráfico de 1 minuto. Não vai entrar mais ninguém na minha sala. Se sair agora, vai ficar fora. 5h10 da manhã, 5h09 da manhã. 5h09 da manhã não vai entrar mais ninguém. Ó, o Pedro Roberto ficou de fora. Se começar o chororô lá no grupo, os ADM, grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, pode falar que eu falei, que com 9 minutos de atraso está de sacanagem. Tem 281 pessoas nessa porra aqui. Eu não vou ficar esperando um lazareto que se atrasou sozinho. Porra. Aí vem com a desculpinha que o computador não ligou. Ué, era só ter acordado 4 horas da manhã que essa merda não tinha demorado 1 hora para... Não tinha demorado 1 hora para ligar. Só quer trocar para o PC. Por que não trocou ainda? Não vai mais entrar. Não vai trocar agora. Não entra mais ninguém. Então, vamos lá. Aqui, ó. Candlezinho de descanso. Vamos analisá-lo. Então, primeiro, um candle de descanso, ele vai acontecer em uma zona de suporte ou em uma zona de resistência. Qualquer cenário que ele aconteça, que eu vejo muita gente tomando loss, é quando o candle ele acontece fora de uma dessas regiões e o cara entra. O candle ele acontece fora, ele acontece no meio de uma pernada. Né? O que é no meio de uma pernada? Não está numa região, ele está numa tendência. E a galera entra, simplesmente porque vê o candle. E desconsidera todo... não olha o total, tá ligado? Não olha o cenário como um todo. Então, ó, seria um gain aqui, ó, primeiro dentro do que seria aqui. Então, vamos lá. Cenário, primeiro vamos tratar o cenário. Vocês estão de sacanagem que vocês estão perguntando a porra do par que eu tô. Vocês não estão perguntando que par que eu tô, não, né? Com a minha tela aberta aqui para vocês, vocês ainda estão perguntando. Vamos lá. Suporte ou resistência. Já tiveram uma aula de marcações dinâmicas comigo. Mas ainda vocês vão ter uma semana inteirinha para isso aí. Os ADMs lá nos grupos, se começar o chororô, Alessandro, Anderson, Eduardo, são os caras que estão tentando entrar aqui e eu não vou deixar. Pode falar que acorda mais cedo amanhã. Ah, mas eu caí. Caiu caralho. Ninguém mandou não ter a porra de uma conexão de pelo menos 1 megabyte de internet. Com mega você se mantém ativo no Zoom. Então, e outro, se não consegue manter no Zoom, não vai conseguir manter com a plataforma ativa o tempo inteiro, não. Vai ficar caindo direto, vai tomar muito loss por delay. Delay pela internet. Então, é o seguinte, vocês precisam ter uma zona de suporte e ou uma zona de resistência. O que foi?
Alô? Então, precisa-se que esse candle que eu vou descrevê-lo aconteça em uma região, aconteça numa zona. Pode ser no interno de uma zona, como aconteceu aqui. Pode ser. Pode ser na proximidade de uma zona. Até mesmo num pequeno rompimento, sem ter se distanciado muito. Certo? A questão da identificação da zona, vocês irão aprender. Quem já teve uma aula comigo, acho que ontem acho que foi a aula de marcação dinâmica, então já teve acesso a como fazer a identificação de onde é o suporte, onde é a resistência. E como é o suporte e a resistência. Para quem ainda não teve essa aula, vai ter. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que identificar é que tem papel e caneta na mão, tem que anotar isso aqui. Tem gente que entra torcendo para pegar sinal, esquece de aprender. Sinal não vai te ensinar nada. Sinal vai te provar e mostrar que o que eu falo funciona. Simples. Então, começa a vir preparado para aprender. Na consequência do aprendizado, você vai acabar ganhando dinheiro ali no ao vivo junto. Beleza? Então, vamos lá. Zona é a primeira coisa que você tem que identificar. Se não está num suporte, se não está numa resistência, não tem operação. Por mais que o candle se apresente lindamente. O candle perfeito, o candle, nossa, esse é lindo, esse é o mais lindo da família do descanso ou qualquer outro. Não se opera. Então, a primeira coisa a se identificar é se está... se está numa zona de suporte e resistência ou não. Segundo ponto é a agressão nessa zona. Tem que ter uma agressão, tem que ter um candle que indique um rompimento. Pode ser um candle de força, pode ser até mesmo um candle de exaustão, pode ser um candle de negação, vírgula, força, ou pode ser um candle qualquer que ele simplesmente tenha uma expressão ativa, ele seja um pouquinho maior. Beleza? Então, reparem o seguinte, neste candle aqui. Respondam para vocês mesmos. Ele é um candle que expressa agressão? Ele é um candle grande? Ele é um candle que indica que ele vai romper? Sim ou não? Respondam para vocês. Podem colocar no chat aí, 1 para sim e 2 para não. Se esse candle aqui é ou não é um candle de expressão, um candle agressivo. Um candle que indica que ele vai romper essa zona aqui. Beleza? Então, sim, ele é um candle expressivo. Melhor ainda, qual é o nome desse candle? Esse candle tem um nome. E aqui é um segredinho. Qual que é o nome desse candle aí? Coloca nos comentários aí. Negação, vírgula, força. Aí vão perguntar o seguinte. Tem 2 pontos aqui. 1. Tomaria loss nessa entrada? Sim ou não? Seria válido esse loss? Sim ou não? Seria um loss válido. Só que é um loss desnecessário. Como assim um loss desnecessário? Esse loss aqui, você pode evitar fazendo a antecipação da criação de um padrão. Como assim? Pela agressão estar acontecendo dentro da região, você evita de entrar nesse daqui na abertura, exatamente porque tem uma grande chance de acontecer um candle de descanso. Então, olha lá. Alguém chegou a executar essa ordem aqui? Quem executou esse call aqui? Coloca no comentário eu. Quem executou essa ordem aqui no call das 5h16, coloca eu no chat. Só um? Só o Jimmy? Caralho. É para isso. O objetivo final é que vocês tenham a capacidade de executarem as ordens sozinho. Não pega abertura. Beleza, não pegou por causa da região. Tá. A galera que não pegou por causa da região. Por que você não pegou pela região? Você está trabalhando candlestick ou você está trabalhando bateu na taxa e entrou?
Por que que a região te impediu? Só o menino que falou que não pegou por causa da região aí. Abre o microfone, rapidão. Gustavo. Perfeito. A zona aqui está mostrando que ela tem força ou que ela vai ser rompida? Aquela vai ser rompida. Depende do movimento, né, que ela fez, pelo visto. Hã? Depende do movimento que ela fez, né, que eu não vi, eu estava anotando aqui. Show, muito bom. Mas esse Kendo indica o quê? Força. Força. E outra, isso aqui é um pullback. Ah, acho que vocês não aprenderam isso aqui. Isso aqui é um pullback de primeira vela. Então, aqui nós temos a nossa aula todinha aqui, ó. Até aqui, ó. Toda a aula vai ser baseada nesse pequeno cenário. Já vamos dar continuidade aí. Alex Lima, rapidão, direto e reto no ponto, irmão, sem enrolação. Qual a pergunta? Não, eu só levantei a mão para confirmar que eu entrei. Eu já fiz 3 entradas agora. Todas as 3 dei win. Muito bom, parabéns. Então é o seguinte. Primeiro, para fazer a identificação do... Já vou fazer a identificação. Identificando os padrões estão funcionando. David, não entendi o chat aí teu, não. Primeira coisa que vocês têm que saber é fazer a identificação da zona, se está ou não dentro ou próximo de uma zona. Segunda questão, identificar uma agressão nessa zona. Então, essa zona tem que estar em risco de rompimento. Um candle grande, um candle expressivo, um candle que faça parecer que, nossa, vai romper. Após isso, você necessita de um candle. Isso eu estou falando do descanso. Isso eu estou falando do descanso, que é o seguinte. Candle pequeno. Candle pequeno de corpo. Sombras para ambos os lados. Sombras para ambos os lados. Sombras de preferência 3 vezes maior do que o corpo para cada lado. Sombra maior para cada lado 3 vezes. E sombras simétricas, sombras proporcionais. Esse seria o padrão utópico, o padrão perfeitinho, né? Que seria um corpo do descanso mais próximo a um doji possível. O que é um doji? O doji é esses candlezinhos cinzas aqui, ó. Esse, que são candles que eles trabalham e terminam no ponto de abertura. Eles acabam terminando cinza. Candle cinza, tipo esse aqui, não é um descanso nem final de movimento, porque ele não tem cor. Então, ele é como se, dentro das nossas análises, ele é como se não existisse, é um corte na linha temporal do gráfico. Então, ele tem que ter cor, mas quanto menor ele for, mais segura a análise para descanso. Deixa eu achar um candle que ele se enquadre, aí abre aspas, no candle perfeito, no candle lindo, no candle que, nossa senhora, esse daqui é ele, é o brabo. Podem reparar que vão acontecer vários descansos de finais de movimento que vão requerer de vocês uma interpretação. Porque se você buscar o candle perfeito, ele não vai acontecer com tanta frequência. Ainda mais dentro de uma zona, o candle perfeito. Vocês vão deixar passar muitas ordens de maneira desnecessária. Esse daqui... Leonardo Almeida, você está de sacanagem com a nossa cara? Leonardo Almeida. Segundo aviso, eu vou contar até 3 e tchau para você. 1, muito obrigado. Esse candle aqui, até então, é o mais próximo de um candle perfeito. Por quê? Felipe, eu acho que aconteceu lá um agora. Aonde? No EURUSD. Deixa eu dar um bisu. Não, ele é um de fim de movimento, mas é parecido com esse, né? Esse é o candle perfeito aqui no cenário. Esse é o candle perfeito na visualização dele, né? Só nele. Não, Max, não é top não, que isso aqui estaria dando um loss. Seria um candle de final de movimento, não é um candle de descanso. Por quê? Qual a diferença do final de movimento e descanso?
O descanso, A ele é o cor. oposto... Calma, porra. O descanso, ele é o oposto da cor... O descanso, ele é o oposto da cor da agressão. O final de movimento, ele é da mesma cor da agressão. Ambos respeitam todas as demais regras. A única diferença é a cor de cada um. O descanso, ele é o oposto da agressão, porque ele está descansando a agressão. Enquanto o final de movimento, ele é da mesma cor da agressão, finalizando aquele movimento. E ele vai provavelmente inverter, que é a análise esperada. Beleza? Esse loss aqui tivesse vendo, eu teria tomado de boa, suave na nave. E aqui vocês evitem pegar devido ao cenário de pullback de primeira vela. A gente vai trabalhar ele aqui. Então, evitem de pegar esse tipo de inversão de mãos. Nem toda inversão de mão se pega. Eu vi que teve gente confuso ontem, né? Que é o loss por destaque, inverte a mão. Vocês vão entender e vão aprender isso. Então, vamos voltar aqui. Temos uma zona aqui, ok. Temos uma agressão aqui, ok. Aí a pergunta que eu estava fazendo era o seguinte. Esse candle, ele é o negação vírgula força, porque ele nega o movimento de alta e força de baixo. Vale a entrada, então? Até vale. Na abertura, não seria tão interessante pelo seguinte, é esperado que aconteça esse cenário aqui. É esperado que aconteça um descanso ou um final de movimento. De qualquer maneira, eu tenho chance, como ele tem muita agressão para rompimento, há uma possibilidade real de acontecer um descanso. Então, eu evito de pegar essa abertura colada no suporte. Ou eu pego uma retração, ou eu espero que aconteça. Eu espero que venha e aconteça o candle de descanso aqui. E eu evito de tomar esse loss, para que não quebre uma sequência de soros. Então, esse cenário aqui, quando tem uma negação vírgula força, pullback de primeira vela, 2 vezes acontecendo, 2 vezes ninguém. Quem nos acompanha há mais tempo, pegou esses dois? Quem já é aluno, quem já acompanha o canal há mais tempo, quem já teve acesso ao pullback de primeira vela, pegou esse e esse para pullback de primeira vela? Alguém pegou ou não? Se ninguém pegou, a gente vai explicar, espero que vocês comecem a pegar. Então, nós teríamos loss no meio do caminho. Tem esse loss, mas ao mesmo tempo teríamos 2 gains, 3 gains. Aqui poderia ser um loss evitável, mas dentro de só negação vírgula força seria um loss aceitável, só que seria um loss por descanso, um loss por ruído. Candle de descanso e candle de final de movimento empurra o preço para o pullback, exatamente. Então, o candle de descanso, ele é um candle sujo, ele é um candle de ruído, ele é um candlezinho apenas para sujar o gráfico, né, para atrapalhar a tendência, que é onde a galera de opções binárias mais toma loss, que são nos ruídos de mercado. Descanso, ele é um candle de ruído. Vocês têm que tomar cuidado para não ficarem pegando candles em meio de pernadas. Em meio de uma pernada de alta, aparece um vermelhinho qualquer, vocês, entra. Em meio, o Gustavo, descansa agora. Válido ou não válido? Pegaram ou não pegaram? Sim ou não? Entra ou não entra? E agora? Aqui, ó, acontecendo ao vivo. Vamos ver o desfecho e quero ver se a galera entrou ou não entrou. E se entrou, vamos ver se pegou, se todas as regras se estavam sendo respeitadas. Então, zona, primeira coisa a ser observado. Tem ou não tem? Beleza. Segunda coisa a ser observado, agressão. Tem ou não tem? Terceiro, vocês não sabem se eu estou falando do preço atual ou do preço passado. Eu estou falando agora do preço passado ainda. Temos a zona, ok. Temos a agressão, ok. Temos um candle pequeno, ok. Olha ali, ó, quem pegou o descanso tomou gain? Hein? Boa. Então, vamos descrever com o cenário atual. Temos uma zona? E aí, temos ou não temos? Temos uma zona aqui, ó. Baseada aqui atrás, baseada aqui, baseada aqui. Né? Podemos até pegar um pouquinho mais alta ela aqui. Ó, se fosse para identificar, eu identificaria mais ou menos por aqui, ó. Pronto. Essas 3 linhas azuis são uma zona. Temos uma agressão. Este candle aqui, ele é um candle agressivo? É um candle expressivo? É um candle que indica que vai romper?
É um Kendo que vai dar porrada? É um Kendo que fala, venha que eu vou romper o que tiver na frente? Sim, é um Kendo agressor, é um Kendo expressivo, é um Kendo que indica força, não é um Kendo de força, é um Kendo que indica uma força compradora. Kendo pequeno, sim. Sombra para os dois lados? Sim. Então já tem a zona, já tem a agressão. Ele é oposto à cor do agressor? Sim. Ele tem o corpo mais próximo a um doji? Sim. Tem sombra para ambos os lados? Sim. Tem sombras 3 vezes maior que o corpo? Uma delas, sim. A outra, não. Então, aqui é onde entra a questão de se eu pego a abertura ou não. Se o candle ele é perfeito em todas as regras, como assim? Se esse candle aqui ele fosse perfeitinho, da sombra dele ser um pouquinho maior, Gustavo, não pode considerar, já vou explicar o porquê. Não tem agressão, né, meu filho? Tem agressão? E outra, como que é final de movimento se o anterior é vermelho, porra? É só você perguntar para o gráfico que ele vai te responder. Pergunta, tem agressão? Tá vendo esse verdinho? Perguntou se é final de movimento. Tem agressão verde na anterior para isso aqui ser final de movimento, jovem? Não tem, porra. Então, se você pergunta para o gráfico, não tem. O gráfico te responde, não tem agressão. Se não tem agressão, não tem final de movimento. E como que vai ser final de movimento se a anterior é vermelha? Então, vocês têm que prestar atenção no seguinte, nem sempre vai ter um candinho assim, ó, perfeitinho, lindo, igual esse. Vocês vão ter que usar da subjetividade. Vocês vão ter que usar da análise. Vocês vão ter que usar da malemolência, do feeling de mercado. Mas, na verdade, não é feeling. Na verdade, é conhecimento aos detalhes. Olha aí a negação, força, saindo debaixo da zona e rompendo a zona sozinho. Quer dizer, essa zona não tem força para segurar o candle. Um candle rompeu uma zona que foi formada por outros 10 ou 15. Tem força ou não tem esse candle anterior aí verde? Quem pegou a entrada aí? Hein? Quem pegou esse call aí agora? Eu peguei, inverti a mão. Ah, tá. Você pegou o put aqui primeiro, deu loss por destaque, melhor do que loss por destaque, loss por negação, força, rompendo zona. Famoso pullback, se é uma resistência, o preço está vindo bater, empurra contra. Top. Parabéns, estão entendendo bem. Então, questão do descanso. 5,27. Cadê o 5,27? Essa 5,27 entra no padrão novo. Que padrão novo, jovem? Isso aqui é uma negação, força. Nega o movimento, força o outro. Deu loss, aceita. Loss por destaque, inverte a mão. Loss por destaque é aquele loss que grita que você é burro. Aquele loss que grita e fala, caralho, o que eu fiz? Não sei mais o que eu estou fazendo na vida. 5,27. Está dentro da onde, meu querido? Presta atenção no candle que você está perguntando. 5,27 da manhã. Esse candle aqui, ele está dentro de que sombra, meu queridão? De que sombra o candle de 5,27 está? David, abre o microfone, meu querido, por gentileza. David? Opa. Aonde que esse candle aqui termina dentro de alguma sombra? Eu achei que encaixava no padrão novo. Não. Eu quero saber aonde que ele está dentro da sombra. Para que lado que ele termina? Que cor que ele termina? Da sombra do 5,24. Não, jovem, presta atenção na minha pergunta. 5,27, ele termina que cor? Vermelho. Olha o corpinho dele e olha para a esquerda. A esquerda é para cá, onde está meu mouse. Tem alguma sombra do lado dele aqui? Da sombra do de 5,26, 25 e 24, não? Porque o 25 e o 26 não rompe a sombra do 24. Aí eu achei que entraria de put. Não. Não, porque tem o vermelho. Eles teriam que ser os 3 verdes. Esses 3 aqui, ó, deveriam ser verdes. Entendi. Esses 3 deveriam ser verdes. Esse vermelho interrompe. Ah, tá, beleza? ok. Então, não considero. O limitação em 3 tem que ter... Limitação em 3 tem que ter os 3 da mesma cor. Se esse aqui fosse verde, beleza. Mas provavelmente esse aqui já teria descido, porque seria um final de movimento. Ok.
Obrigado. Tá. Então, baseado no que eu falei. Primeiro ponto, identificação de zona. Segundo ponto, agressão. Terceiro ponto, candle, daí é o candle em si. Candle pequeno, sombra para ambos os lados. Uma das sombras, ou pelo menos as duas, né? Na maioria ali, para ser interessante, tem que ter 3 vezes mais sombra do que o corpo. De preferência que elas sejam simétricas. Simétricas na questão de serem proporcionais para ambos os lados. Caso isso não aconteça nessa sequencinha, nessa ordem, com todas essas regrinhas, não significa que você não vai entrar, né? Muitos não entrariam aqui porque ele é um pouquinho gordinho e tem sombra pequena em cima. Muitos não entrariam aqui porque ele tem sombrinha pequena embaixo. Como que eu faço a entrada nesses casos? Retração. Se o candle não encaixou 100% nas regras, você espera a retração. Se o candle está dentro de todas as regras, tu vale a abertura. Mas a retração sempre vai te dar a margem de ganho maior. Sempre vai ter uma margem de segurança maior, porque você não precisa mais acertar a cor da vela agora. Beleza, agora vocês vão aprender como que é a nossa metodologia. Prestem atenção na tela de vocês. Prestem atenção. O meu fuso horário é UTC3 São Paulo Montevidéu. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Estão vendo minha tela aí de novo? Quem não está vendo, coloca no chat. Clica aqui, ó, na ferramenta, parte de baixo, do lado do alto-falante, do lado do horário. Vem aqui em configurações, aparência. Aqui, ó. Clica aqui, ó. Fuso horário UTC3 São Paulo Montevidéu. É esse o fuso horário que vocês têm que ter. Agora, antes que vocês comecem a encher meu saco, presta atenção na tela de vocês. O teu gráfico é o mesmo do meu. Já deu para ver que é igual, certo? Quando eu estiver falando de um candle, eu vou falar, candle de 5,22. Estou falando do candle de 5,22 da manhã. Simples, beleza? Então, comecem a perder essa questão de criar o hábito de uma análise, de uma entrada ser válida emocionalmente para ti, apenas se você estiver vendo uma tela. Se você estiver vendo uma tela e você necessita dessa tela para você executar a ordem, como que você vai operar quando você estiver sozinho, só você e Deus? Só você e o seu gráfico. Você não opera nunca mais. Você vai ter uma trava emocional, porque nunca vai ter uma tela para você observar a análise e entrar posterior. Beleza? Então, vamos voltar ao candle de 5,9 da manhã. Aquele candle verde. 5,9 da manhã, EURUSD, aquele candle verde, que é um descanso, só que ele tem um corpo um pouco mais gordinho e ele tem a sombrinha na parte de cima um pouquinho menor. Não é tão interessante se pegar a abertura das 5,10. É ideal que se espere. É ideal que se espere uma retração. Aí a questão dos 3 movimentos para retração, né, os 3 movimentos que favorecem ou não retração, a gente vai... Oi. O meu gráfico saiu que você tirou do gráfico? Não está aparecendo? Puta que me pariu! Não tem como ter paciência com uma parada dessa, irmão. Você não estava prestando atenção no que eu acabei de falar, jovem? Alex Lima, seu lindo, seu gostoso. Abre a porra do teu microfone para a gente conversar. Você não estava prestando... Não tem 40 segundos que eu expliquei isso. Você não me ouviu falar, brother? Você tinha saído para fazer xixi no momento que eu expliquei? Eu vi você entrando para poder mudar o coisa de São Paulo. Depois eu não entrei mais na tela. Foi. Porra, jovem, você tá de sacanagem com a minha cara. A parte que eu falei que vocês não podem criar um hábito de ver em uma terceira tela para vocês executarem uma ordem, para que vocês não podem estar de olho em outra tela, vocês devem aprender a comunicar-se com o gráfico, para que você não precise terceirizar a entrada. Essa parte você não ouviu? Não ouvi, não. Não ouvi, não, desculpa aí. Tá desculpado, irmão. Eu vou repetir para você, então. Se vocês acostumam, desde cedo, verem a tela do outro operador, no caso eu, ou qualquer um dos outros professores, beleza. A hora que você for operar, depois de 35 dias, depois de mais de 100 horas, sendo que com 21 horas, sendo com 21 períodos de exposição, você se cria um hábito,
Então, quer dizer que a nossa mentoria ela vai criar o hábito em você. A questão é o seguinte, fecha o microfone aí, porra. A questão é o seguinte, se em 35 dias, se em 100 horas, eu criar um hábito em você que é o seguinte, você vai ver a minha tela, você vai executar, você vai ver a minha execução de ordem, e daí você vai entrar. Você criou o hábito emocional de que uma ordem segura é uma ordem que você vê a minha ordem acontecendo primeiro. Tudo bem, você vai ganhar bastante dinheiro, você vai ter bastante sinal, você vai ter uma confiança no operacional do caralho, porque você vai ver funcionando. Agora, quando a sua mentoria acabar, você vai ter um hábito criado que é o seguinte, você vai ver uma tela e depois executar uma ordem. Esse é o teu hábito, esse é o teu padrão operacional agora. E quando você tiver só você e Deus, só você e a sua tela, como que você vai executar uma ordem se você criou o hábito de entrar apenas quando um outro operador executar a ordem e você vê a tela dele? Hein? O que você vai fazer nessas horas? Alguém discorda? Vai perder dinheiro. Alguém discorda que isso vai acontecer? Não, pô, tá certo. Nós já estamos aí no trabalho de ensino tem mais de 1 ano e meio. A gente começou com o tradicional, que era o compartilhamento de tela 100% das aulas. 100% das aulas nós tínhamos o compartilhamento de tela. E eu vou te falar que das minhas 3 primeiras turmas não saiu um profissional. A gente está na T13. As minhas T1, T2 e T3 não rendeu um cara que vive de mercado hoje. E todas as 3 tinham os mesmos padrões, a mesma matemática, a porra toda. Só que tinha um acréscimo. Tela em 100% da mentoria. E outra, quem era da antiga, sabe, eram 60 dias, não 35. Era o dobro de tempo, era o dobro de aula. E não saiu um profissional das 3 primeiras turmas que eu fiz. Porque tinha 100% de compartilhamento de tela. Hoje, com cerca de 15% a 20% de compartilhamento de tela no total, não passa disso, nós temos uma média de 16% dos alunos vivendo de mercado. Aqui nós vamos arredondar para 300. Pelo menos 49, 48 profissionais sairão dessa turma, que é a média que nós estamos tendo. 16% é a média dos alunos que vivem de mercado hoje. Porra, mas não é 1%? Não significa que você estar dentro de uma faculdade você ganha o diploma por tabela. Se você não pagar o preço, você não adianta nada. Aqui dentro a sua chance é maior. Porque a chance de mercado é de 1% solo. Quer dizer, de que cada 300, só 3 viverão de mercado. Aqui dentro, tem 16% de chance no total. Você tem 15 vezes mais possibilidade de se tornar profissional aqui dentro do que lá fora sozinho. Então, nós evitamos o compartilhamento de tela para evitar de criar preguiçosos emocionais. Não que você vai fazer de propósito, só que você criou o hábito, que a sua segurança está baseada na sua visualização. Por isso, nós trabalhamos com perguntas. Cada padrão ele tem as perguntas específicas. Por exemplo, qual que é a pergunta que se deve ser feita? Alex Lima, abre teu microfone aí. Fale as perguntas que devem ser feitas para identificar uma entrada para descanso. Qual a primeira pergunta que deve ser feita? Uma entrada para descanso? Sim, jovem, uma entrada para descanso. A primeira pergunta que você deve fazer para o gráfico para justificar se vale ou não uma entrada para descanso. Qual é a primeira pergunta que você tem que fazer? Depende, né? Não, não depende. A pergunta é sempre a mesma.
Agora você me deixou na dúvida. Pois é. Viu como que uma tela atrapalha a porra do teu ensino? Porque vocês ficam tão eufóricos, vocês ficam tão... Uau, tela, olha lá, 350 está anotado na ordem dele. Daqui a pouco ele vai executar a ordem. Não que isso seja errado, isso é natural. Vocês entraram aqui já, com a grande maioria, com esse intuito, com essa gana, com essa parada de vou dar ordem. Você fica nublado emocionalmente. Primeira pergunta que se deve ser feita. Está numa zona ou não está numa zona? Alex Lima, você não anotou a aula não, irmão? Antes das instruções eu comecei. Anotem ou gravem. Papel e caneta na mão. Foi a primeira orientação que eu dei. Claramente passou batido para muitos de vocês. Teve um ou dois que falou aqui a agressão. Não, teve mais. Primeira pergunta para ser feita para o gráfico, para identificar o descanso. Está numa zona? Sim ou não? Respondam baseado no candle de 5 e 9 da manhã. Fecha essa bosta desse microfone, porra! (5 e 9 da manhã, Euro-USD. Está numa zona, sim ou não? Respondam no chat. Euro-USD, 5 e 9 da manhã, está numa zona, sim ou não? Sim. Ótimo. Primeira pergunta. Precisou de ver a minha tela para vocês responderem isso? Sim ou não? Ótimo. Segunda pergunta, que deve ser feita nesta ordem. O candle anterior. Então, se eu estou falando do descanso de 5 e 9, preciso de ver o 5 e 8. Tem agressão? Sim ou não? Tem agressão? O candle anterior? Sim. Então, nós já temos duas perguntas. Temos a questão do passado e do presente. Agora, a gente precisa ver a operação. Olha o PPO acontecendo. Passado é baseado na marcação, na zona. Tem a zona, ok. Passado e presente. Presente é o candle anterior tendo agressão. Ótimo. E a operação é o candle em questão agora. Agora, a gente perguntou se está numa zona, o mercado falou que sim. O teu gráfico te mostrou que sim. Nós perguntamos se tem agressão anterior. O teu gráfico, você sozinho consegue identificar isso. Até agora, alguma dessas perguntas necessitou da minha tela sendo vista por vocês? Sim ou não? Não. Beleza, agora vamos para o candle em questão. Candle de 5 e 9. Ele é um candle pequeno, né? Vamos se basear no anterior. 5 e 9, baseado no 5 e 8. Tem um corpo pequeno? Sim ou não? Sim. Sim. Ótimo. Outra coisa, ele tem sombra para ambos os lados? Sim ou não? Sim. Tem sombra maior que o corpo? Sim ou não? Sim. A de cima não, mas a de baixo tem. Essa sombra é 3 vezes maior que o corpo? Sim ou não? A de baixo, sim. A de cima, não. Mas olha como o passado, que é a marcação, o presente, que é o candle anterior, e a operação, que é o candle atual, ele se encaixa em quase 100% das regras. Quase. Então, ele não é o padrão perfeito. Porra, meu irmão. Ô, Zademe, quem que é a porra do microfone aberto aí nessa merda? Quem tá com essa porra ligada? Tô verificando, papo, só um minutinho. Confere essa merda aí que eu vou tirar da sala. Tá de sacanagem, mano? Tá comendo a porra do microfone? Caralho, mano, parece que eu tô falando com criança. Então, alguma dessas perguntas necessitou de verem um gráfico de terceiro? Não. E eu garanto que nesses 5 minutos, vocês aprenderam mais do que na meia hora anterior. Alex Lima. Abre o microfone. Abri. Qual que é a segunda pergunta que deve ser feita para a identificação de um candle de descanso? Qual é a segunda pergunta
que deve ser feita para a identificação de uma operação em descanso? Bora, jovem. Tem 272 pessoas te esperando. Qual é a segunda pergunta que deve ser feita para a identificação de uma ordem em descanso? Opa, me deu branco agora. Cadê a porra do papel na tua frente com as anotações? Eu não anotei, não. Então, Não deu porra, tempo. você vai decorar uma faculdade de medicina 6 anos sem anotar nada? Não, eu anoto, mas eu não anotei, não. Eu anoto aqui. Não. Anota. Vai. Você teve na aula ontem? Tive. Então, cadê a anotação de ontem? Vai, Ontem eu peguei a aula, a cópia da aula só por mim. Então, você não participou da aula ontem. A aula de sexta-feira, você participou? Sexta-feira participei. Vai, fala alguma coisa que você anotou da aula de sexta-feira. Não, anotei de simetria. Uai. Tá, eu vi que tem bastante gente aí que tá sabendo tudo, tá se intrometendo na hora da resposta do guri aí. Aldo Júnior. Abre teu microfone aí, irmão. Aldo Júnior. Boa noite. Bom dia, Felipe. Bom dia. Vai, descreve todas as perguntas da operação. Todas as perguntas dentro do Kendo descanso. Na ordem. Todas as perguntas do Kendo. Do Kendo apenas. Todas as perguntas que para ser identificado o Kendo. Vai, quais são? Tá ok. Se o Kendo está numa zona... Não. Estou falando do Kendo, não do cenário. Do Kendo, do cenário do Kendo. Tá. Só do Kendo. Cenário é isso, zona e agressão anterior. O Kendo é o Kendo ali, ó, para saber se ele está dentro do que é o padrão ou não. Tá. A sombra tem que ser 3 vezes maior. Já começou errado. Tá fora de ordem essa pergunta aí. Tá fora de ordem, então. Kendo pequeno. Boa. Com sombra para ambos os lados. Boa. Uma das sombras ou as 2 sombras tem que ser 3 vezes maior do que o pavio. Boa. Maior do que o corpo, desculpa. Boa. Acabou? Acabou. Esqueceu uma paradinha aí. Esqueci? Que é de extrema importância para se vale a abertura ou não. Aí seria o tamanho do corpo, né? Não. Sombras proporcionais. Sombra proporcional. Se elas forem proporcionais, se elas forem iguais, se elas forem parecidas em tamanho para ambos os lados, isso aumenta a segurança. Isso aumenta a segurança para a abertura. Exatamente. Nesse caso temos que ter os filtros operacionais, se pegamos abertura ou se pegamos retração. Não é uma coisa que eu decido na hora, é uma coisa que o gráfico vai me dizer, se eu pego abertura ou se eu pego retração. Nesse caso, o pavio, negando o movimento de baixa, deixou maior. Eu teria que esperar uma retração do próximo Kendo para pegar uma vantagem, né? Não pela negação da parte de baixo, mesmo que a negação fosse na parte de cima. Os pavios não sendo proporcionais e tendo essa diferença, além de que o corpinho da 5,9 é gordinho, é melhor esperar a retração na 5,10. Aí aonde, quando e que momento, aí a gente tem uma semana só para trabalhar isso. Tá ok. Mas, por enquanto, se o Kendo não se encaixar, se todas as regras estiverem encaixadas 100%, está na zona. Ok, exatamente. Está na zona. Ok. Tem agressão anterior. Ok. O Kendo em questão agora, ele é pequenininho, bem próximo ao doji, mas tem cor. Oposto da cor da agressão. Sombra para ambos os lados. Sombras 3 vezes maior que o corpo. E as sombras proporcionais, nada lhe impede de pegar a abertura. Então, mas agora nós temos a zona, ok. Temos agressão, ok. Temos um corpo pequeno, ok, mas ele não é tão próximo de um doji. Então, ele é meio gordinho. Isso já começa a me fazer pensar em não pegar abertura. Sombras para ambos os lados? Sim. Sombras 3 vezes maior que o corpo? Apenas uma. A outra não. Então, já não são sombras proporcionais. Então, quer dizer, já tem 2 pontos que não te fazem deixa com o pé atrás. São 2 pontos que não fazem o padrão estar 100%. Eu evito a abertura.
aí eu aguardo uma segurança maior pegando uma retração. Beleza? Ok, Mesma ok, coisa obrigado. aconteceu, mesma coisa acontece lá na 525. Só que a 525 tem um corpo bem pequenininho, o que já é interessante, né? O que já aumenta um pouco a segurança, mas ainda assim dá para esperar dá para esperar uma retraçãozinha na 526. Beleza? Ok, Vai, beleza. Pedro Roberto. Qual a pergunta, irmão? Direto e reto. Então, Filipão, bom dia. Eu confirmando todas as perguntas, encaixando o padrão e o gráfico não respeitando, o que eu faço? Eu fecho esse par e abro o outro, ou eu espero respeitar para começar a operar? Porque o Patricão disse para a gente fazer um teste de análise para ver se está respeitando antes da gente aplicar esse padrão Então, aí a minha visão quanto a do Patrick vão ser totalmente opostas nessa parada. Nesse ponto específico de olhar o que se aceitou ou não aceitou. Porque é o seguinte, pode ser que o padrão ele veio de 7 gains seguidos. Ele vai vir 2, 3 loss. Deu 7 gains seguidos. Agora eu vou aqui, pau, toma 3 loss. Ou que o gráfico veio com 3, 4 loss. Falar, nem vou operar aqui. Só que ciclo de mercado. Ciclo de mercado, ele muda constantemente. Entendi. Eu discordo completamente da visão do Patrick nesse ponto. Não que ele se torne um operador melhor ou pior. Nesse ponto, porque assim, o mercado ele é baseado na visão do operador, baseado no que o operador passou em longos períodos de exposição àquele cenário para saber se aquilo é interessante para ele ou não. Nosso operacional é o mesmo, né? Tanto que o Patrick foi meu aluno lá na base de 2019. Entendi. Mas ele tem pontos próprios, não de questão de mudança do operacional. Esse é um detalhe que o Patrick traz. Para ele funciona. Para mim, vai na contramão do que eu acredito que são ciclos de mercado. Então, tudo vai de você se adaptar e pegar aquilo que para você tem um melhor sentido. Mas eu não acho interessante fazer o backtest para se basear. Agora, Entendi. como que eu me protejo disso? Também eu não posso ficar operando ao infinito e além. Uhum. Eu entro, se o gráfico der um loss, por exemplo, vamos supor que o loss aqui, ó, nesse candle aqui, temos a negação vírgula força 5,27. A entrada seria de put na 5,28, correto? Correto. Esse loss seria por um pip? Seria um loss que você fala, quase tomei gain. Ou é um loss que fala, caralho, será que eu errei a análise? Nossa senhora, eu peguei put e o bagulho foi lá para cima. Qual dos dois loss você tomou? Loss por ruído, loss filha da putinha que fala, eita, a corretora manipulou para levar meu dezão, ou um loss que chama de burro e você não sabe o que você está fazendo. Eu diria que o gráfico não está respeitando. A minha análise foi certa e o gráfico não respeitou. Não, Então, jovem, eu só te dei 2 opções, eu não te dei uma terceira. É um loss que você fala, caralho, a corretora manipulou para levar meu dezão, por um pip eu perdi. Um loss que fala, meu Deus do céu, eu sou burro. Nem sei mais o que eu estou fazendo, essa merda não funciona. não, Fui para um lado, o preço foi para o outro. a corretora levou a primeira opção que você disse. Ô, jovem. Você não entendeu a minha pergunta. Aí eu não sei se eu não me fiz entender ou você deve Você me estar com fez um 2 pouco de opções, sono. eu disse a primeira. Tá. Presta atenção, meu queridão. Fala. Vou apagar todas as linhas aqui. Nós temos um negação vírgula força aqui nesse vermelhinho, certo? Uhum. Na 5,27. Isso, boa. Nós pegaríamos um put aqui, certo? De entrada. Aqui, correto? Correto. Esse candle aqui, esse aqui, ele te daria um loss, certo? Sim, de 5,28. A pergunta é a seguinte. É aquele loss por um pip? É aquele loss que você fala, nossa senhora, ó, tomei loss no último segundo, no último pip, olha só, quase gain, nossa senhora. Pô, certeza que a corretora deu aquela empurradinha no preço ali, ó, só para roubar o meu dezão. Calma aí, segura aí, essa é a primeira opção. Ou é uma opção que você fala, nossa senhora, realmente o mercado não quer ir para baixo. Olha aí, ó, eu entro para baixo, o mercado vai totalmente oposto. Eu não sei mais o que eu estou fazendo. Porque foi um loss que ele... então tá bom. Então é um loss que ele se destaca.
É um loss Isso. que ele tem uma expressão ativa de agressão para o lado oposto à sua entrada, correto? Correto. Então, loss por destaque, você Uhum. inverte a mão. Como assim? Se o loss grita que você não sabe o que você está fazendo, ou que o mercado não vai aceitar a sua posição, você Joga de segue call. essa nova força. Porque o mercado só tem Entendi. 2 lados para ir. Ou ele vai para cima ou ele vai para baixo. Se você tem um conceito e um princípio que diz que em 7 em 10 ele vai descer, e justamente nessa que você entra ele não desce, sinal que ele vai ir para o lado oposto, porque só tem 2 Entendi. lados para ir. Entendi. Então, nesse caso, você pega aqui um call. E outra, seria um call ainda mais forte pelo seguinte, esse loss foi por qual candle? Foi pelo 5,27, foi força barra negação. Não, o loss aqui, ó, no 28, qual que é o candle de 5,28? É um candle de força. Ô, presta atenção, qual o nome? Candle de força. Qual o nome? Candle trator? Qual o nome? Ué, tô falando, candle de força, candle trator. Não, qual o nome? Vou perguntar até você acertar. Qual é o nome desse daqui de vermelho de 27? De força barra negação. Negação barra força. Negação barra força. Qual é o nome do 28? Negação barra força também? Ah, sim, ele não nega o movimento de baixa força de alta? Sim, mas é bem pouquinho o movimento que ele nega. Uai, É bem uma 10, sombrinha. 10 Não foi centavos nenhuma e 10, luta, na verdade. 10 centavos é dinheiro? Não, sim. É 10 porque mil eu é vejo dinheiro? um negação barra força quando tem aquela luta mesmo do preço forçando e ganhando, né? Tipo, Não. ele veio até embaixo, mas mesmo assim O ele teve tamanho força da para sombra é subir. diferente. O tamanho da sombra é diferente. Entendi. Então deixou um paviozinho ao contrário, já é negação barra É. força. Além de que o loss por destaque ainda foi por um candle expressivo. Um candle que Foi diz que ele maior do que o vai... outro. Não, expressivo que eu digo é um candle que ele tem um quê por trás dele de agressão, que é o próprio negação vírgula força. Então você tem um loss probabilístico junto com loss de price action. Se você vê os últimos 10 minutos da tendência de alta, ele está rompendo uma zona. É mais intensificado ainda a virada de mão na 29. Claro. Diga. O negócio é você não levar tudo no literal, você tem que saber interpretar, né? Se você levar tudo ao pé da letra, você vai bater a cabeça muito. Por isso as regrinhas, e por isso que tem os pontos de retração. Retração serve exatamente para isso, para você não ficar preso a um padrão utópico que nem sempre ele vai acontecer. A gente tem a referência do padrão, do padrão perfeito, né? Ah, sim, é o padrão perfeitinho. Só que nem sempre vai acontecer aquele padrão perfeitinho. Você vai ter que ter a identificação, você vai ter que saber qual regra vale ser desconsiderada, qual não vale. Zona. Se não tem zona, acabou. Se você não tem a base do necessário, não entra. Se você não tem agressão anterior, também não entra. Agora, no candle, são as regras que você pode desconsiderar, são as regras dentro do candle. Passado e presente, jamais. Passado é a zona. Presente é a agressão anterior. Se não tem passado e não tem presente, não tem operação. Com passado e com presente, a operação pode ser maleável. Então, se não tiver na zona, esquece. Não tem identificação de quê? Nem precisa continuar lendo ali. Se não tem agressão anterior, também esquece. Não precisa ficar olhando o candle. Se tem zona se está na zona e tem uma agressão, beleza. Vamos olhar o candle agora. Candle pequeno. Candle pequeno, sombra para ambos os lados. E toda a regra que eu passei 1 hora aqui falando para vocês. E o final de movimento? É a mesma coisa, só que ele é da cor da agressão. Se é vermelho, a agressão está vindo para o suporte, o final de movimento vai ser vermelho. Todas as regras são as mesmas. A única diferença é a cor. Final de movimento tem a cor da agressão. Descanso tem a cor oposta da agressão. Alguma pergunta? Não, beleza, era só isso que eu queria bater. O gráfico não respeitou, não tem problema, é só você interpretar, não precisa levar o pé da letra e fechar o par, né? Não. É só você dois loss seguidos no mesmo gráfico, fecha ele. Entendi. Aí sim. 2 loss seguidos no mesmo gráfico, fecha ele. Gustavo, direto e reto, pergunta. Felipe, vamos entrar. Pode baixar a mão, Pedro Roberto. Você está explicando que ele foi 28, foi da negação vírgula força. Só que ele não está rompendo a sombra
sombra do pavio anterior. Eu devo levar em A tua análise não tá isolada dentro do price action. Esse price action ele só aumenta a sua segurança. A análise aqui era baseada no loss por destaque. E outra perguntinha. Nesse candle de 5,32 aqui, quando tem um pavio só um pouquinho para cima, ele é negação de uma força também, ou ele tem que estar preenchido totalmente? Olha o candle de 5,27 que eu chamei de negação vírgula força. Olha o candle de 5,28 que eu chamei de negação vírgula força. E aí? Eles têm sombra? Ele tem sombra pro lado que ele fecha? Sim, um pouquinho. Puta que me pariu. Presta atenção nessa porra. 5,27, que cor que ele termina? 5,27 vermelho. Ele tem sombra na parte de baixo? Não. Olha o candle de 5,28, que cor que ele termina? Verde. Ele tem sombra na parte de cima? Não. Então pronto. Não pode ter sombra. Ele não pode negar, forçar e negar. Não é um candle de negação, vírgula força, vírgula negação. É um candle de negação que ele nega um lado. Vírgula força, ele força o outro lado. Ele tem que terminar na máxima. Então, não, negação, vírgula força não pode ter sombra para ambos os lados. Beleza? Adão, rápido, direto e reto. Ô, Felipe, deixa eu perguntar para você. O candle de 5,59 é um candle que eu tenho bastante dúvida. Se enquadra no Take Profit Stop Loss. 59. Qual é a pergunta, meu querido? Se ele se enquadra no Take Profit Stop Loss, que é um candle que eu tenho bastante dúvida em reconhecer ele. Você chegou no início da aula? Sim, eu sei que são outros padrões. Era Então, só uma ótimo. dúvida que surgiu, eu aproveitei Então, essa para ver pergunta... Não, você aproveitou errado, querido. Você pergunta no dia que eu estiver falando sobre ele. Senão, se eu abrir margem para você, tem mais 263 pessoas que vão querer saber alguma coisa que talvez não seja da aula. Aí eu não vou poder suprir todo mundo. Tinha mais um que estava com o microfone, estava com a mão levantada, que era o Gustavo Souza. Quer perguntar alguma coisa? Não, era sobre outro candle e eu já... Era outra coisa que você ia perguntar. Alguma pergunta referente à aula de hoje? Sim ou não? Não? Tá, se tem uma pergunta, fala, meu querido. Aderaldo Nunes, qual a pergunta? Enquanto isso, Ericles Wilkerson, qual a pergunta? Então, Filipão, só para dar uma reforçada, candle de descanso e candle de final de movimento tem que ser dentro ali de um suporte ou uma resistência, certo? Dentro, próximo ou no leve rompimento? Não pega no meio da pernada. Não, jamais. Beleza. GBP, JPI, falou? Tá GBP, levando JPI. bastante. Vou falar rápido. Tá levando bastante loja por esse motivo aí também, que eu pegava no meio da pernada ali. Pensava que não de se formar, não dava de entrar. Mas tá de boa. Aderaldo Nunes, GBP, JPY, 5h59 da manhã. Meus lindos, GBP, JPY. Eu quero uma resposta em unanimidade, por gentileza. GBP, JPY, candle de 5h58 da manhã. É loss na 5h59? Sim ou não? GBP, JPY, 5h58 é o teu gatilho de entrada. 5h59 você pega put? É call. Eu acabei de explicar essa porra. Passei 1 hora explicando. Sabe por que você tomou loss, meu jovem? Sabe por que você tomou loss na 5h58, na 5h59, pegando um put, identificando o 5h58 como descanso? Eu vou abrir a tela para ter a certeza que vocês estão vendo o que eu estou falando. Estão vendo a minha tela? Se alguém não estiver vendo a minha tela, avisa. Seguinte. Dois erros não. Primeira, cadê o menino que pegou o loss lá? O menino que pegou o loss aqui, quem foi?
Cadê o guri? Abre o microfone, jovem. Cadê? Cadê o menino que pegou o loss aqui? Agora não dá nem para ver. Perdi nas mensagens aqui. Eita, caralho. Ah, tá. É o Aderaldo. Primeira pergunta para se identificar um candle de descanso ao final de movimento. Qual é a primeira pergunta, meus lindos? Alô? Qual é a primeira pergunta, povo? Se tá numa zona? Tá numa zona. Aí eu vou perguntar para vocês. Tá numa zona essa porra? Não. Pronto. Se não tá numa zona, você não tem nem que continuar vendo, não tem que continuar analisando. Ah, o Aderaldo tomou loss no negação vírgula força. Entendi. Tá válido. Tá um loss válido. Provavelmente eu teria tomado da mesma maneira. Demorou, deixou levar a lapada 5 minutos direto. Ó, aqui é um loss por destaque ou por ruído? Esse candle aqui, a galera perguntou se é final de movimento. Sim, é final de movimento. Tem essa zoninha aqui, ó. Tem uma agressão? Tem. Tem um candinho praticamente perfeito? Tem. Loss por destaque, que você fala, nossa senhora, eu vou para um lado, o mercado vai para o outro, nem sei o que eu estou fazendo. Ou é um loss que você fala, ei, quase deu gain. Ruído. Loss por ruído. É só você seguir mais uma para o mesmo lado. Ah, e se ele der um próximo loss? Abandona. 2 seguidos, vai embora. Tá ligado? O loss, ele é inevitável. O loss, ele vai acontecer. A questão é você entender o porquê você tomou o loss. Cabe a dobradinha? Não preciso nem falar. Pegou a dobradinha do final de movimento? Pegou ou não pegou? Quem pegou a dobradinha aí? O que é uma dobradinha? É uma análise probabilística, é uma análise extra. Que é? Ó, por isso que eu gosto demais de retração. Ó aquele loss safado, tá ligado? Aquele loszinho que você... Filha da puta, me tomou loss de maldade. O que é a dobradinha? Quando você ganha pelo descanso ou final de movimento, e esse candle que te deu o gain, ele é um candle que ele rompe totalmente o corpo e a sombra desse descanso ou desse final de movimento. Você pode seguir mais uma. Tá ligado? Então, esse candle aqui, ó, ele era final de movimento. Esse aqui deu loss, por ruído você acaba pegando mais uma. Então, esse candle, ele deu gain, rompendo totalmente o corpo e sombra do descanso. Tu pode seguir de put a favor da dobradinha. Retraçãozinha salva. E aqui seria um loss por ruído, se você não observou, se você observou só o loss, justificaria também essa entrada aqui. E daí é mais um loss. Aí você já estaria tomando o loss aqui, o loss aqui. Por mais que você tomou o gain aqui e na retração aqui, já não está tão interessante. O mercado é um gráfico que está no ciclo mediano. Ele está dando um gain, um loss, um gain, um loss. Eu não arriscaria uma sequência de Soros nele, porque claramente ele não está me encaixando. Aí já entra a visão de ciclo. Aí já entra a questão da visão de ciclo. Se você tiver uma visão de ciclo encaixadinha e bem afiada, você consegue usar o teu histórico naquele gráfico para saber se ele está favorável ou não. Se vale continuar, se não vale. Beleza? Alex Silva, vai, rápido, direto e reto, com a pergunta. Bom dia, Patrick, tudo bom? Beleza, eu sou queria... Felipe, mas tá bom. Perdão, Felipe. A vela de descanso, ele tem que vir, tipo assim, a vela anterior tem que vir numa sequência para vir uma vela de outra cor? Não, ela pode ser uma vela única. Pode ter uma única vermelha vindo no suporte. Tá vindo verde, vermelha, aí vermelha. Aí já veio o descanso, tá valendo. Ou pode vir numa sequência. A vela anterior tem que ser diferente, tem que ser agressora. No suporte vai ter que ser uma vela vermelha. E daí o descanso vai ser verde. Na resistência, a agressão vai ser verde. E o descanso vai ser vermelho. Ok, obrigado, Vitor. Se ele vem... Opa, valeu. Se ele vem no efeito cascata, que é aquela sequência de candles, porra, aí a sua segurança aumenta. Aí eu gosto.
Quando vem lá 5, 6 vermelhas e aparece um descansinho verde, irmão, a margem de ganho aumenta um pouquinho. Beleza? Diego Rufino, rápido, direto e reto, pergunta. Desculpa, vou baixar a mão, já respondeu. Tá. Gideão Samuel, rápido, direto e reto, pergunta. Bom dia, Felipe, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Eu tô com uma dúvida aqui, que eu acabei de tomar um gain quase lógico. Se não for no padrão, irmão, nem fale. Não, é no descanso, Tá, aonde? Da 6 e 9. Aonde, meu brother? Eu não tô vendo teu gráfico. Qual par? GBP JPY. GBP JPY 6 e 9? Ô, jovem. Ô, jovem. Eu peguei para put com essa vela de força. Eu peguei na máxima. Ela me deu gain. Aí deu esse descanso. Aí eu ia continuar o put. Aí ela deu essa de força ao contrário. Tem como a gente evitar esse loss? Tem, você não fazendo merda. Pergunta. Qual é a primeira pergunta que você deve ser feita? Se tá numa zona. Onde que tá a tua zona? Mais para cima. Não. Você vai pegar para put, você tem que estar no suporte. Teu suporte está lá na 6 e 1 fundo, 6 e 2 fundo, 5,58 fundo. Olha a distância que teu preço está da zona. Verdade. Não está próximo a uma zona. Próximo a uma zona é onde entre o teu candle de descanso e a zona cabe um candle pequeno. Cabe um candle de força. Do candle de 6 e 9 até a zona lá, cabe um candle grande. Então, ele não está próximo. Então, ele simplesmente está solto, indo para lá, mas não está lá. Por via de regra, até vocês entenderem isso aí, por via de regra, até vocês entenderem essa questão da proximidade, só opere o descanso e final de movimento quando ele acontecer dentro da sua zona. Até vocês começarem a pegar esse feeling de mercado. Mas aquele descanso ali não é válido. Tanto que eu estava olhando o gráfico, eu não interpretei ele como descanso. Claro que o loss poderia ter sido acontecido mesmo, mas não pela análise de descanso, e sim pela dobradinha ali, né? Pelo loss em ruído, poderia ter seguido mais uma. Mas, como descanso, esse loss aí você poderia ter evitado. Né? Vamos supor que você não viu o cenário acontecendo igual a gente estava vendo ali. Você só entrou e viu e, bum. Primeira pergunta, já vai te proteger de uma perda de tempo de analisar. Tá numa zona? Porra, a zona tá ali embaixo. Ih, tá meio longe, cabe um quilo de força entre onde ele está e até a zona. Então, já está um espaçamento meio longo, não é interessante. Porque o porquê que esse espaçamento muito longo, o que ele indica? Se o preço está subindo, então ele tem o fundo lá na... Ó, cadê? Estão vendo a minha tela aí, não? Não. Não, acho que não está compartilhado. Isso daqui é visão de macro cenário. Se eu tenho esse fundo aqui, certo? O que se cria se esse fundo for criado mais alto? O que começa a ser criado aqui quando os fundos começam a ficar mais altos? Tendência de alta. Isso. Começa a ser criado uma LTA. Entendi. Então, se eu fizer uma operação interpretando como descanso em um espaçamento muito longe da zona, na verdade, eu estou indo contra o macro mercado. Aí é burrice, porque pode ser que ele, na verdade, esteja criando uma LTA e eu estou indo contra uma criação de uma nova tendência. Por isso que eu tenho que... Porque às vezes ele pode bater aqui, aí ele sobe, aí ele começa a descer. Só que ele não teve força suficiente de chegar até a zona de novo. Ele acaba de criar o primeiro ponto da LTA. E eu, de bestão, estou achando que ele vai voltar. Se ele fosse voltar, ele já teria voltado de primeira. Então, sempre tem que se atentar à zona e à proximidade. Se da tua zona, aonde o candle aconteceu, cabe um candle expressivo, se você observar que da zona ali onde você tem, até onde o candle aconteceu, se tiver nesse movimento diagonal, evita a entrada. Correto. Beleza?
Olha uma análise subjetiva aqui. E aí, vale essa entrada ou não? E se vale de abertura, temos uma zona aqui, ó. Ó. Essa aí é a take, né? Não, porra. Tô falando do verde, não, caralho. Não tô trabalhando take profit hoje. Tô trabalhando descanso. E aí, vale uma interpretação? Vale uma entrada de abertura ou não? Vale. Aí Eu acho vale que que vale. tá na zona. Vale não. De abertura? Não, Não, de tem que abertura esperar a não. retração. Retração. Boa. Vamos lá. Tem uma zona? Sim. Sim. Tem uma agressão? Sim. O candle, ele é pequeno, proporcional baseado no anterior? Sim. É meio gordinho porque ele não está próximo a um doji. Tem sombra para ambos os lados? Sim. Uma das sombras ou as duas sombras tem 3 vezes o tamanho do corpo? Sim. As sombras são proporcionais? Infelizmente, não. Dobradinha de descanso com negação, vírgula, força. Por favor, meus queridos, me digam que vocês pegaram essa ordem. Essa daqui, ó. Esse é o loss que vocês têm que agradecer quando vocês tomarem ele. Porque se tu pega esse loss, tu vai pegar os outros 7 em 10 em gain que o mercado vai te entregar. Vale abertura. Aquela maldade, aquele quendim filho da puta. Mas é o loss que você tem que tomar. E você não pode falar, ai, aquele que não entrou não pode falar, ai, ainda bem que eu não entrei. Porque se você cria o conceito de você não entrar e você agradecer por não ter entrado num cenário perfeito, quando você vai criar o medo. Você começa a justificar as não entradas, as não futuras entradas. Então, se você toma um loss num padrão que era 100% aceitável a entrada, você não pode comemorar. Se você não entrou, você não pode comemorar a não entrada. Você tem que usar de psicologia inversa. Porra, esse era o loss que eu queria ter tomado. Já me ouviram falar isso diversas vezes, né? Principalmente em vídeo. Porra, aqui eu não entrei, mas esse era o loss que eu queria ter tomado. Porque se eu tomar esse loss, eu vou tomar todos os gains. Eu vou tomar todos os gains que tiver dentro da análise. Euro JPY. Olha lá, ó, descanso acontecendo no Euro JPY. 2 não, jovem, apenas 1. Qual é o único descanso desse cenário de 6,15 até agora, Euro JPY? Temos 2 descansos, aparentemente, 5,16, 5,18. Qual que é o descanso verdadeiro? Qual que é o descanso válido para uma entrada? Qual? Da 6 e 16. Por que o 18 não é válido? Porque ele tá longe da zona. Travou em simetria, meu amigo. Não, nunca falei de simetria. Em algum momento Não. na aula de hoje eu falei de simetria? O fechamento próximo a uma zona de suporte e resistência. Eu interpretei como simetria, entendeu? Ali na de 5,41. Não. Não, né? Momento nenhum eu falei de simetria. Eu nem citei a palavra simetria na aula de hoje. Eu falei simetria porque eu quis falar suporte e resistência, só que eu falei simetria, entendeu? Tá, não. Pela marcação da zona. Lá na de 5,41, perdão. Não, a 18 ela só não é válida porque ela rompeu a zona. E a zona em questão aqui, ó, topo da 6,5, 6,6, sombra da 6,11, né, 6,15. Então, a 6,16 ela tá dentro e próximo da zona. Gain, boom. Ô Felipe, mas eu tomei esse loss aí porque eu achei que eu passei uma linha aqui, ó, no fundo do final da vela de 6,18. Aí deu simetria lá atrás. Aí eu achei que seria uma dobradinha. Porque eu peguei o primeiro final de movimento na retração, peguei o segundo vela de Nesse 6,17. caso... Foi isso aí que eu quis, entendeu? Dizer. Eu sei que ele acabou de falar. Nesse caso, você não entra para descanso. Você entra na entendi. probabilística. Loss por ruído. Você faz o que na 6,19? Mantém a mão. Mantém a mão. Entendi. Você não entra como descanso. Fechou. Porque tem... mas no final não seria a mesma coisa? Não. Porque nem sempre você vai ter esse cenário para dobradinha ou para loja de ruído. Tem vezes que esse cenário vai ser... Se você fizer esse vício operacional, toda vez você vai achar que vai ser descanso. E você vai tomar muito loss bobo. Nesse caso, ele coincidiu com uma análise
da dobradinha que deu loss por ruído, aí segue mais uma. Sim, entendi. Então, nós teríamos o gain da 17, o loss pega na abertura da 18 e pega de novo na 19. Seria 3 entradas no sequencial, 2-1. O loss ele vai acontecer. Sempre Felipeira, vai. Ô, diga lá. Você percebeu também que ele não Não, respeitou... eu percebi que você não levantou a mão e atravessou na frente de 3 mãos levantadas. Não vai dar tempo de responder a tua pergunta. Pô, David rapidinho, Teixeira. pô. Não, rapidinho não. Tivesse levantado a mão igual todo mundo. David Teixeira, certo. rapidão, brother, direto e reto. Qual a pergunta? Ô, Felipe, é mais uma observação. É porque, Não. igual... Tá, vai, rápido. Não, Então. é porque eu estou fazendo a aula com você, com o Patrick, com o Francis, e cada um tem um filtro a mais do que o outro, entendeu? Então eu perco muita entrada até eu absorver e ver o que eu vou levar em consideração e o que eu não vou levar, entendeu? Eu ia falar, você tem que Eu absorver perco muita aquilo. entrada. Você tem que absorver aquilo que para você faz mais sentido e mais se encaixa no teu perfil. Porque, ó, olha que engraçado, os dois tiveram aula comigo. O Francis teve aula comigo e com o Patrick. E olha como ele tem filtros um pouquinho diferentes. A base operacional é... Emerson, teu microfone está aberto. A base operacional é a mesma. O filtro, cada um tem o seu ali particular, baseado no seu emocional. Você pode criar os seus próprios... Emerson, tchau da sala. Valeu, irmão. Bom que você aproveitou bastante tempo da aula. Vazou. Pronto. Então, você vai acabar criando os seus no decorrer do tempo. A princípio, você pega e absorve aquilo que mais faz sentido e te dá segurança. Mais para você falar, pô, isso aqui para mim tem razão. Beleza? Mas é tudo que... Por isso vocês têm um longo período com a gente, para vocês poderem aprender tudo que a gente tem para ensinar, pesar na balança o que vale e o que não vale, e marcha. Alexandre Xande, rapidinho, direto e reto. Felipe, em caso de 2 LOIs de cara... Fecha o par, já falei. Fecha o par, vai para outro. Esquece aquele lá. Eu queria saber se somente fecha o par e vai para outro ou abandona as operações do dia. Qual é o teu stop técnico, irmão? Qual é o teu stop técnico? Você pode perder quantas seguidas? Até 3. Então, pronto, tá respondida a pergunta. Rafael Monteiro, direto e reto, última pergunta do dia. Ô Felipe, no caso, essa vela aqui, ó, de 5,58, 5,59 do Euro JPY. Euro JPY, ela foi um negação. 5,59? 5,59. Peraí, deixa eu achar. Cadê? Diga. Ela foi uma negação vírgula força. Se ela é um pouco maior, um pouco mais exagerada do que essa, é válido entrar ainda ou não? Na verdade, nessa aqui eu não entro mais. Ah, tá. Aí é um filtro pessoal. Tecnicamente, eu não tenho nada para me impedir a entrada das 6 horas. Euro JPY, 5,59, negação vírgula força. É call de abertura nas 6 horas. O meu filtro emocional pessoal me impede. Porque onde eu mais quebrei banca lá na minha base eram em candles grandes, nos candles elefantes, que eu operava o operacional do Fábio Almeida. Era a famosa barra do milhão. Veio barra do milhão, inverte até a terceira. Tinha vez de eu pegar 7 seguidas em loss. Então, eu tomei muito loss em candles grandes. E eu peguei trauma. Então, qualquer que seja o padrão que eu for operar, o único que eu tenho segurança de entrar é o take profit, mas eu vou trabalhar com ele, tem uns detalhezinhos dele, por isso que eu tenho confiança. É o único que eu pego. Então, eu evito candles muito grandes. Mas é um filtro pessoal emocional. Tecnicamente, vale a entrada nas 6 horas e vale a inversão nas 6 e 1. Beleza? Entendi, beleza. Então é isso. Lembrando, deixe um feedback, é importante, para saber onde nós estamos errando, onde estamos acertando e onde podemos melhorar. Assinem a pesquisa de qualidade da aula lá. E marcha, tamo junto, é nóis. E até amanhã comigo, 5 horas da manhã de novo. Valeu. Valeu. Lembrando, eu quero ver no grupo lá, nos grupos que vocês estão em questão, pelo menos 10 ordens de descanso e 10 de final de movimento de cada um. E não se tornem uns punheteiros emocionais. Vão para a porra da real. Se não tem dinheiro, não tem mercado. Tá fazendo o que aqui dentro? Se não tiver R$2 dentro da corretora, não faz sentido, irmão. Felipe, eu acabei de quebrar, estou num momento ruim, beleza. Mas não crie um hábito de ficar operando na demo. Melhor vale você ficar olhando pelo saldo verde, só analisando o gráfico sem entrada, do que você ficar entrando na demo e se iludindo. Beleza? Tamo junto, é nóis. Amanhã, 5 horas da manhã, o pai tá de novo. Falou. Valeu, mestre.